Controladoria Geral da União deve retirar o sigilo imposto sobre o cartão de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro até esta sexta-feira. A informação sobre a liberação do sigilo foi divulgada pelo site Metrópolis e confirmada a outros jornalistas. O acesso ao cartão de vacinação de Bolsonaro sempre foi um desejo da imprensa e da esquerda, especialmente porque o ex-presidente sempre se manifestou contrariamente à obrigatoriedade da vacina contra a Covid-19. O ministro da CGU, Vinícius de Carvalho, alegou que dados pessoais de pessoas públicas podem ser divulgados em determinadas circunstâncias. Ele explicou que quando se fala de vacinação, a questão está ligada a uma agenda de saúde pública. Isso, segundo ele, teoricamente não fere a proteção de dados da vida privada. Em dezembro do ano passado, a Controladoria Geral da União divulgou 2 decisões antagônicas sobre um pedido de acesso ao cartão de vacinas de Bolsonaro. Uma favorável à liberação e a outra não. José Maria Trindade, o que acha dessa decisão? Salve, Zé, boa noite. Estão relativizando exatamente esse direito, né? A pessoalidade, direito à privacidade. Muito boa noite, meu caro Vitor, boa noite, Pavinato, boa noite, Dantas, e uma boa noite especial a você que entra agora, que acompanha os Pingos nos Is através da TV. Olha, Vitor, jogaram no colo do presidente essa história de que ele teria inventado esse sigilo de 100 anos. E isto não é verdade. O que acontece é o seguinte: o Congresso reviu o sigilo eterno. Acharam o sigilo eterno demais, né? Grande demais, e reduziram para 100 anos o sigilo, né? Mas quem decreta isso é o presidente. Eu já acho 100 anos eterno, né? Ninguém que decreta um sigilo de 100 anos vive para ver a abertura dele, né? Naturalmente, é quase impossível, pelo menos agora, chegaremos lá. Então, essa é a realidade, mas isso se tratando de sigilo da presidência da República e de pessoas que ocupam os cargos públicos. Mas existe um grande porém nessa história, que não é nenhum segredinho, né? Não, são dados pessoais. Esse que é o grande debate. Não é cartão de visitas, de cartão de vacina do presidente da República, cartão de visitas de um cidadão chamado Jair Messias Bolsonaro. Ele tem direito à privacidade. Todas as regulamentações, na ética médica, nem o médico pode falar sobre isso, para se ter uma ideia, né? Existe esta individualidade. E estão usando exatamente essa história do sigilo de 100 anos para atacar o presidente, dizer que ele está guardando sigilos. Já abriram vários. E onde estão esses escandalosos sigilos que falaram que existiam no Palácio do Planalto? Nenhum. E agora o cartão de vacina do presidente. Ele foi contra a obrigatoriedade da vacina. Ele chegou a duvidar de vacinas porque tem efeito colateral, Eu sempre defendi, tem efeito colateral, mas a Covid era e é muito pior do que os efeitos da vacina. Então, assim, é preciso defender a vacina. Agora, essa história da individualidade dele, do tratamento médico, do cartão de vacina, isso é individual do cidadão Jair Bolsonaro, não é uma propriedade da presidência da República. Tanto é assim que ele saiu do Palácio do Planalto e não está lá entre os arquivos e entre as coisas do Palácio do Planalto. Então, isso é um debate que acaba fragilizando o direito de todos nós, né, da individualidade num momento em que há muita invasão depois da internet. Não concordo não, Zé. Eu acho que é o seguinte, o sujeito é presidente da República, e ele deve a sua vida privada ao público quando ele assume esse cargo. Você já ouviu falar em governar pelo exemplo? Quando ele sai em defesa, né, das teses dele negacionistas durante a pandemia, inclusive levando muita gente a não tomar vacina, o mínimo que ele tinha de fazer era dizer, olha, eu não tomo, tá aqui o cartão de vacina para mostrar, já que ele acredita naquilo, porque a pior coisa que pode acontecer é esse cartão vir à tona e constar lá nele as vacinas. Aí, se tiver vacinado, aí o discurso do Bolsonaro cai absolutamente por terra. E aí é muito mais grave, porque vai se revelar uma hipocrisia sem fim, vai ser uma vergonha. Aliás, se ele fosse, né, ele fala, quem não deve não teme,
se ele fosse coerente com as próprias falas, ele já tinha colocado esse cartão disponível. Para que esconder? Por que não exibi-lo? A coisa pública, ela é pública por quê? Porque essa máquina gigantesca, ela funciona a partir do nosso trabalho, da riqueza que nós produzimos, dos impostos que nós pagamos. Então, os senhores que estão em mandato, ou aqueles que passam em concurso público, que desfrutam, né, de toda essa estrutura maravilhosa que é o Estado brasileiro, mastodôntica que é o Estado brasileiro, elas têm, todas elas têm um compromisso com um princípio da administração pública que é a transparência. Existe a exceção, a regra que é para questões ali de segurança, soberania, etc. Mas isso deve ser realmente a exceção. Nesse caso, não é o cidadão Jair Bolsonaro. Quando ele passa a ser presidente da República, ele é o presidente da República. Dantas. Então, não é coisa pública. Só para dizer o seguinte, ele não é coisa e não é público, né? Ele não é coisa e nem é público. Ele é o cidadão. Uma fake news, Dantas, começa assim, com uma simplificação de uma realidade jogando emoção. Ele nunca foi contra a vacina, tanto é que ele investiu bilhões de reais e comprou vacina e colocou à disposição. O que ele sempre foi contra foi a obrigatoriedade da vacina. Ele só disse que a pandemia era gripezinha. Ele só disse isso. A pandemia, fez um pronunciamento em rede nacional para dizer a pandemia é uma gripezinha. Foi só isso que ele fez. E ele, por muito tempo, achou que cuidados ali que cloroquina resolvia o problema, etc. e tal. Então, assim, o mínimo que se espera, o mínimo que se esperava do Bolsonaro quando presidente da República era oferecer a sua carteirinha de vacinação para mostrar como exemplo. Olha, se vacinem. Está aqui a minha carteira de vacinação, se vacine. O que aconteceu? Manteve guardadinha a carteira e agora ela está sendo utilizada politicamente pelo PT. E aí eu concordo com você. Por isso que as coisas realmente não são simples. A simplificação é ruim mesmo. Por quê? Porque tudo tem o seu meandro. E o meandro dessa questão está justamente no uso político agora que o PT vai fazer naturalmente. E se o Bolsonaro fosse esperto mesmo, como muita gente acredita que ele aproveitava lá, mesmo lá nos Estados Unidos, pegava a carteirinha dele, convocava uma live e mostrava que aí esvaziava o ato político do atual governo. Mas Dantas, aí é uma questão de estratégia, de comunicação, que parece que eles não entendem nada disso. O Dantas tem razão, o Trindade tem razão. Essa questão do direito, ela é tão complexa que não dá para... Eu sei que dá vontade de chegar pro político e cantar para ele a Maria Bethânia, né? Chegar e falar, chega de tentar dissimular o que não dá mais para ocultar. Dá vontade de cantar isso. Dá vontade de cantar. Bolsonaro mostra que eu não posso mais. Ele mostra a carteira, aí vê se ele é honesto ou não. Mas não dá. Veja bem, o PT e todo mundo acusa o Bolsonaro de ser anticientífico. De fato, Dantas, eu não posso deixar de concordar com você que ele caiu numa esparrela olavista nesse negócio da vacina, que ele não devia ter entrado nessa invertida. Porque o Brasil é um dos maiores países do mundo em população e extensão geográfica e foi o único país com essa extensão continental que deu 4 doses de vacina gratuita para a população inteira. Ele entrou nessa invertida de graça porque ele não tinha uma assessoria profissional em comunicação. Ele caiu nessa esparrela por burrice. Porque se ele não tivesse falado nada, ele teria sido o presidente que mais vacinou gente no mundo, de graça, com 4 doses. Não, mas ele foi cair nesta esparrela e deu no que deu. Todavia, aliás, só para fazer um paralelo com o Lula agora também começa uma esparrela científica contra a ciência da economia. Mas aí a questão é a seguinte, antes era viva a ciência e agora viva a ciência menos a economia. Porque ciência não é a prova absoluta, a resposta final. Tem reação à vacina? Tem. Tem caso que não dá certo? Tem. A ciência não é a palavra final, a ciência é a palavra mais provável.
E assim é na economia. Por que não pode baixar juros sem plano de governo, com uma dívida alta e previsão de inflação? Porque a experiência mais provável diz que vai dar merda. Agora, eu posso negar a ciência e não posso negar a vacina? As duas são ciências da mesma maneira. Elas são a arte do mais provável. Então, por isso, tanto Lula quanto o Bolsonaro são anticientíficos à sua maneira. Da mesma maneira que o Bolsonaro não devia ter falado nada, porque apesar dele ter feito o discurso, ele vacinou o país inteiro. Fato. Não devia ter falado isso. É dar munição para o inimigo. E o Lula é tão anticientífico quanto o Bolsonaro. Agora, quanto à questão do direito à privacidade, só uma coisa interessante para todo mundo acompanhar isso. Nós somos seres humanos. O ser humano é o quê? Um animal nesse planeta. Como animal, a gente tem direito fundamental? Não. A gente nasce e se sobreviver, sobreviveu. A gente tem direito fundamental quando a gente é reconhecido como pessoa. Pessoa quer dizer divindade. Pessoa vem do latim persona, que vem do grego prósopo, que vem do etrusco persu, que vem do sânscrito purusa, e quer dizer divindade. Então, a partir da filosofia cristã, o ser humano ele se torna a pessoa humana. E quando a gente é divinizado pela ideia cristã, nós passamos a gozar de direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, dentro dos quais estão o direito da personalidade, são inquebrantáveis, impenhoráveis, irrenunciáveis e imprescritíveis, mesmo se a gente quer entrar na vida pública. Não dá para negociar com o direito da personalidade, que é um direito fundamental. Logo, dentro dos direitos da personalidade / fundamentais estão os direitos à intimidade e à vida privada. Intimidade é o meu day by day, é o meu cotidiano. Eu levanto de manhã, saio de casa, venho para a Jovem Pan, fico na Jovem Pan até as 8 da noite, me troco, vou para a academia, da academia para casa. Essa é a minha rotina. Agora, a vida privada é aquilo que diz respeito à minha saúde e às questões singulares, personalíssimas minhas, que eu não quero compartilhar com ninguém. Meus sonhos, meus desejos, meu estado de saúde, o resultado do meu exame, se eu tenho certa doença, se eu não tenho, o que eu aspiro da minha vida. Então isso está dentro do direito da personalidade, está lá no Código Civil muito claramente. E a LGPD, que entrou em vigor em 2021, ela diz que esse aspecto de saúde, ele é um aspecto do direito da personalidade, então não existe exceção para que isso seja quebrado. Logo, o CGU pedir a quebra, né, do sigilo, porque é a quebra de um direito à vida privada do ex-presidente Jair Bolsonaro, isso é ato ilegal. A gente tem um órgão da União pedindo para que algo ilegal seja realizado. Isso é inadmissível. É inadmissível. Algo mais sobre esse assunto ou a gente pode seguir? Dantas, Manda ver. Fala aí, Dantas. Eu acho o seguinte, eu continuo defendendo a minha tese, porque ele, como chefe de Estado que era, a gente viu no mundo inteiro, inclusive até um dos ídolos dele, o Netanyahu, lá tomando vacina e se utilizando como exemplo a ser seguido. Olha só como é importante. Exemplo a ser seguido. Há quanto tempo nós, como sociedade, precisamos de um presidente que governe pelo exemplo, que realmente conduza a nação a um porto seguro, a um caminho de prosperidade e não a um clima de enfrentamento social, que as pessoas se batem, não conseguem discordar uma das outras sem se ofender, como está acontecendo no chat aqui em função das minhas colocações. Eu acho que o Bolsonaro, que ficou macaqueando o Donald Trump durante toda a sua gestão, poderia ter feito como o próprio Trump, que em determinado momento voltou atrás, revelou que tinha tomado a vacina, que tomou inclusive a dose de reforço. Então, assim, nós precisamos de líderes. Ele não quer liderar a oposição? Liderança, ela é exercida também com responsabilidade e bom senso. Tudo que faltou ao ex-presidente e que falta ao atual. Infelizmente, ao atual já se sabia, já era conhecido. Mas, enfim, a sociedade resolveu trazê-lo de volta. Só isso. Agora, deixa eu aproveitar até que o Dantas mencionou o nosso chat. Tem muita gente aqui perguntando
do nosso Roberto Mota. Cadê o Mota? Quem está nos assistindo percebeu, nossa bancada está um pouquinho menor hoje. Somos 4 hoje aqui, porque o Mota a partir de hoje entrou em férias. Tá tudo bem com o Mota, em breve ele estará de volta aqui com a gente, já está fazendo muita falta, sim, mas são só as férias do Mota. Logo, logo ele volta aqui para completar o nosso time aqui de Os Pingos nos Is. Agora, Zé, uma outra pergunta. Dia desses a gente falava aqui sobre o que seriam cortinas de fumaça, né? Fatos que têm desviado a atenção pública, né? Desviado o foco do debate das questões agora do presente, do atual governo, para questões já superadas, né? Falamos, por exemplo, das falas de Lula sobre o impeachment de Dilma Rousseff, os questionamentos do presidente à autonomia do Banco Central, a crise do Yanomami, que apesar de ser um problema ainda em andamento, né? Uma crise, um drama mesmo, que de fato está sendo vivido pela etnia, mas que está sendo, a responsabilidade está sendo apontada ao governo anterior. E agora mais um fato, né, que nos volta a olhar para o governo Jair Bolsonaro, né? Agora a divulgação do certificado da carteirinha de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Será que esses movimentos são estratégicos, Zé? Será que pode haver algo por trás disso? Há uma obsessão, né, em tentar desqualificar a palavra é desconstruir. É uma palavra que não quer dizer exatamente destruir, mas é desfazer, né? Desfazer é como se fosse implodir, ou seja, desconstruir um governo que entregou vacinas, entregou hospitais, UTIs, né? Que agora estão desmobilizadas. Se a crise voltar, os brasileiros vão sofrer, porque todas as UTIs que foram entregues e distribuído dinheiro para os estados, né, foram desfeitas. Então, há uma tentativa de desconstruir. Lula tenta mudar as leis que são imutáveis através de leis, de decretos, né, que são as leis naturais, assim como a lei da gravidade. Tem algumas leis da economia, como oferta e procura, que é o caso dos juros, né? Faltou dinheiro no mercado, os juros aumentam, um produto, né? O dinheiro é um produto. Ninguém pode mudar isso. E é uma obsessão. E até as obras, Vitor, até as obras que o Lula está entregando e que foi na Bahia entregar, são obras do governo anterior. Até isso. E o dia 8 agora de janeiro, horrível, terrível, indefensável, aquilo ali é do Lula. Dia 8 de janeiro era presidente da República, o Lula. O presidente da República é responsável pela segurança do país, a segurança nacional e inclusive segurança pública, que é dividida entre governadores, mais governos do que do governo federal. Mas ali, quem era presidente era o Lula. E dá a impressão de que foi o grupo do presidente Jair Bolsonaro, os ministros do presidente Jair Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro que propiciou aquela barbárie contra os prédios públicos aqui em Brasília. Então há uma obsessão em tentar desconstruir o governo passado. E aí inclui tudo isso que você falou, inclusive as obras a serem entregues. Aí ele capta e diz que é dele. Algo mais, Pavi, para fecharmos? É o seguinte, a gente está nesse reino de ilógica das coisas. A gente tem de um lado um líder que foi eleito presidente, que ocupa a cadeira de presidente da República, e de outro o ex-presidente que congrega aí quase, né, metade dos eleitores dos votos válidos. A gente tem um país dividido, metade. De um lado, a gente tem um player que está na cadeira da presidência, que diz defender o direito e o processo legal, que diz defender a democracia e acusa o outro de ser o contrário, de ser o arbitrário, de ser o golpista, de ser o antidemocrático. Só que o que se diz defensor comete todos os pecados de um ditador, de um antidemocrático. Agora o Carlos Zaratini, que é um parlamentar do PT, ele quer fazer uma PEC, que é a PEC que reforma o 142, que ele chama de PEC antigolpe. Porque ele quer evitar que a interpretação bolsonarista, é isso que diz a imprensa do consórcio, volte a ser cogitada. Tudo bem, a interpretação golpista, não Bolsonaro, mas golpista, era tosca, mas o artigo do jeito que está hoje já é imune a golpe. O que eu me preocupo é, dentro de toda essa disfarçatez, dessa hipocrisia que a gente vê no jogo do presidente, porque nada pega nele, ele é um teflon, nada gruda nele. Que essa PEC antigolpe do Carlos Zaratini seja igual ao seu discurso pró-democracia, antigolpe, seja
uma PEC antigolpe dos outros e uma PEC que propicia o golpe da parte dele. É isso que mais me escandaliza, é que nesse país o direito não é aplicado da mesma maneira para Chico e para Francisco. E isso me deixa muito desconfortável. Vamos para o nosso próximo destaque. Algo mais, Dantas? Fala aí, perdão, não vi que você queria falar. Diga. Não, é o seguinte, esse tema, ele é hiper importante. O que está acontecendo é cortina de fumaça, sim. Nós temos tentado lançar luz sobre isso em diversos programas aqui. Hoje eu escrevi um artigo mais cedo lá no Antagonista, chamando a atenção para o perigo daquilo que está se avizinhando, caso alguém ainda não tenha percebido. E aqui é um recado a toda a sociedade. Eu estava circulando aqui nos bastidores em Brasília, e comecei a conversar com um agente político daqui, um parlamentar dali, um lobista de lá, que são as pessoas que transitam, o Trindade conhece muito bem, que fazem o jogo político do submundo da política. Como é que funciona a política em Brasília? Chegou um governo novo, há uma negociação política para ocupação de ministérios, de autarquias, de estatais, de diretorias, de primeiro, segundo, terceiro escalão, tá certo? Muitas vezes esses cargos são negociados. É uma verdade. Presidência da estatal X custa tanto, diretoria da estatal Y, da autarquia tal. É claro que ninguém tem a coragem de colocar isso, né, oficialmente na rua, na praça, denunciar isso. Então fica aquelas conversas em off, como a gente chama no jornalismo. E o que me surpreendeu é o seguinte: as tentativas de venda, de negociação de cargos públicos, elas estão sendo rechaçadas pelo Palácio do Planalto, primeiro porque há uma ordem do Lula de não negociar esses cargos do ponto de vista financeiro. Aí muita gente vai falar, é isso mesmo, no nosso governo não tem corrupção, etc, etc. Só que esses mesmos interlocutores têm me dito o seguinte: a gente acha que veio algum recado, né, do Supremo, olha, não vacila, Lula, né, porque você escapou do mensalão, conseguiu renascer das cinzas do petrolão, e a gente está aqui, né, te tirou da cadeia, te reabilitou politicamente e você venceu uma eleição. Tudo isso aqui, né, a gente teve a chancela do Supremo para ele voltar para o jogo político e estar onde está. Então, pegaria muito mal para o próprio Supremo, né, o surgimento de algum novo escândalo de corrupção de grande monta. Tudo bem. Então quer dizer que não tem corrupção e está tudo ótimo? Não é isso. Vocês vão lembrar que quando o Dirceu deu aquela entrevista há alguns anos dizendo que o nosso negócio é tomar o poder, que é diferente de ganhar a eleição, isso agora ganha um outro significado prático. Por quê? Porque se nos governos anteriores, nas gestões anteriores, você tinha um consórcio com os partidos, o PT com o MDB, com o PP, né, de lapidar a Petrobras, consórcios que utilizavam da coisa pública para pagamento de propina e enriquecimento ilícito dos partidos e dos agentes políticos, eles eram sócios do Estado. É diferente de você tomar o Estado e virar dono. Basta olhar para Cuba, basta olhar para Venezuela, nossos exemplos mais próximos aqui, em que o Chaves ou o Maduro hoje, ele não é sócio, ele não enriquece em esquemas que usam o Estado, ele é o Estado. E eu falei aqui sobre esse terrorismo econômico que está acontecendo, que tende a atacar os fundamentos da economia brasileira e empobrecer o cidadão e empobrecer os empresários, porque ele consegue submeter a sociedade ao seu projeto de poder. Então tudo isso se encadeia numa configuração de balanço de poder que ela vai ser alterada em poucos meses. Eu duvido que o Congresso vai ficar aguardando o Lula nomear segundo escalão, terceiro escalão, porque tudo tem que passar na chancela dele.
Eu duvido que esse Congresso que hoje está ali, até, vamos dizer assim, facilitando algumas pautas do governo, comece a ficar satisfeito, porque a cultura política ela não se muda de uma hora para outra. E há um entendimento de que existe um projeto de poder por trás disso. Então, é muito grave o que está acontecendo, porque o que se avizinha é a tomada mesmo do poder, como disse o Disseu há alguns anos. Concorda, Zé? Não, é uma inocência achar que o PT chegou, que vai fazer um novo governo, veio reformado, veio reformulado e fizeram uma lobotomia no PT. Isso está no DNA, né? O PT chegou, já está brigando por cargos no segundo escalão e para as áreas dos ministérios que agem, né? A dificuldade que é colocada pelo Estado é, na verdade, um caminho para vender facilidades. É por isso que os partidos políticos ficam loucos com cargos aqui na esplanada dos ministérios. Então, é inverossímil dizer que há qualquer tipo de barreira. Está muito cedo ainda para definir isso. Elogios exagerados de Lula a José Disseu indicam: este é meu interlocutor, né? A fase é de definição de interlocutores. Esta é a realidade. Quem está no Palácio, estou vindo do Palácio do Planalto agora, teve uma solenidade lá, vê o sobe e desce ali no elevador de interesses. E ninguém vai em um determinado local, senão para resolver os seus problemas. Uma vez, Pavinato, na CPI, na CPI do orçamento, presidia a CPI o Jarbas Passarinho, né, que era senador pelo estado do Pará, foi ministro e tal. E estava prestando depoimento Antônio Hermílio de Moraes. No depoimento, Antônio Hermílio de Moraes dizia que procuravam PC Farias para resolver problemas no governo Collor. Aí o Jarbas Passarinho, tomado de uma inquietação, falou assim: mas o senhor, doutor Antônio Hermílio de Moraes, é o maior empresário do país, o senhor não tem que falar com PC Farias. Oficialmente, PC Farias não tinha nenhum cargo no governo, nenhum, não era nada. O senhor tinha que ir ao presidente da República. Antônio Hermílio de Moraes, com aquela paciência que vocês conhecem, disse: presidente, se um dia o senhor for resolver um problema no Palácio do Planalto, pegar o elevador e encontrar o assessorista e perguntar: o que o senhor vai fazer aí? Venho aqui resolver esse problema. Ele toma a pasta da sua mão e diz: para já que eu resolvo. E resolve. Na semana seguinte, quando tiver um problema, quem vai procurar? O assessorista. Não vai procurar ministro, nem o presidente da República. É assim que o poder funciona por aqui. Precisa de interlocutores, que são os porteiros do Palácio do Planalto, com ou sem cargos oficiais. Agora, sem dúvida que o canal é mesmo esse canal do poder de cargos de segundo escalão e de primeiro escalão aqui nos ministérios. Algo mais, Pavio, podemos seguir? Infelizmente é isso.